noite a todos. Sejam bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Hoje é a nossa primeira reunião de 2023. Gostaria de agradecer a presença de todos, desejar que tenham um ano maravilhoso, com muita fé, acreditando mais em Jesus, fazendo a sua parte para poder alcançar os seus objetivos, não esquecendo de orar, de manter Jesus dentro do nosso coração e na nossa mente. Então, Lar Maria Cecília deseja a todos um feliz 2023. Que a gente possa, neste momento, levar o nosso pensamento até Deus e Jesus, rogando a Ele as nossas necessidades, que Ele possa ter um pouquinho do seu amor nos envolvendo, que esse pouquinho para nós já é muito, que possa nos envolver, acalmando os nossos corações, acalmando a nossa mente, curando as nossas enfermidades, nos dando a tranquilidade que a gente precisa para seguir os nossos caminhos, para cumprir com os nossos objetivos e as nossas provas. Mestre Jesus, que a sua luz se faça presente, iluminando e abrindo os nossos caminhos. Que assim seja. Vou convidar a Delma a estar aqui para fazer a leitura. Boa noite a todos. Hoje a nossa leitura será do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 1, não vim para destruir a lei. E o tema, Cristo. Jesus não veio para destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nesta lei os princípios dos deveres para com Deus e para com os próximos, que constituem a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: está aí toda a lei aos profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido, até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra. Em toda a sua pureza, em todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, pois de que serviria estabelecer esta lei se fosse para o privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos sem distinção, objeto da mesma dedicação. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de legislar moralista, apenas com a autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que conduz até lá, os meios de se reconciliar com Deus e de preveni-los sobre a marcha das coisas que hão de vir, para cumprimento dos destinos humanos.
Entretanto, Jesus não podia dizer tudo em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse. Limitou-se a lançar os germes das verdades que não podiam ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo, o fez em termos às vezes mais, às vezes menos claro. Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a chave. E essa ideia não poderia vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seriam, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir. Que assim seja. Meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar, dando nesta noite esse congraçamento espiritual que nós sempre temos aqui na quarta-feira, nas quartas-feiras, que é aquilo que viemos buscar, esclarecimento, buscar a cura dos nossos problemas, das nossas doenças, e que possamos sair daqui nesta noite aliviados e reconfortados. Nós sabemos que nós temos a assistência dos benfeitores amigos que nos auxiliam, que nos ajudam. Nós sabemos que muitas pessoas entram aqui e recebem o benefício espiritual de acordo com muitas coisas. Primeiro, com o merecimento próprio, né, de cada um. Depois, com as possibilidades dos mentores espirituais. E esse merecimento próprio é muito preponderante na nossa cura, no alívio das nossas dores, das doenças que carregamos e das influências espirituais também. Então, ao sairmos daqui, a gente tem que começar, ou fazer um tratamento, começar a modificar a nossa mente, o nosso pensamento a respeito da vida, das coisas espirituais que nos envolvem. E nós vimos hoje que nós iniciamos aqui com a prece do Anjo Ismael. O Anjo Ismael é o mentor espiritual do Brasil. Então, nós temos que contar com ele, contar com Jesus, e sempre essa prece que nós achamos muito bonita, porque retrata esse espírito que foi encarregado por Jesus para cuidar das coisas do Brasil, do desenvolvimento do Brasil, principalmente do desenvolvimento da mensagem do Cristo aqui na nossa terra. Então, a doutrina espírita, o movimento espírita aqui no Brasil é diferente. A forma que o brasileiro vê o Evangelho do Cristo é diferente dos outros lugares. Isso nos falam as pessoas que já viajaram para outros lugares e que reparam nisso. Então, a prece do Anjo Ismael aqui é para a gente começar o ano novo num pensamento novo, né? Numa confiança nova, para melhorarmos. E continuamos com os nossos trabalhos aqui na casa e as palestras que nos esclarecem, que nos dão alegria, nos abastece o espírito de conhecimentos novos, porque cada companheiro que vem aqui falar, ele traz uma mensagem nova, um pensamento diferente. E isso é importante para nós. Ali fora, no mundo, a gente está vendo tanta coisa esquisita, tantas palavras, né? E agora nós aprendemos a tal de fake news, que esparrama para cá, esparrama para lá, mas a mensagem de vida o Centro Espírita tem a obrigação de transmitir para as pessoas que se aproximam dele. E hoje nós temos aqui o nosso companheiro Alain, que já esteve aqui conosco, já uma vez, né? Uma vez. Então, é a segunda vez. Então, nós já o conhecemos, né? Então, ele vai trazer sua palavra, sua mensagem nesta noite,
e que Jesus possa abençoá-lo e que você, Alan, pode ficar à vontade aqui entre nós. Boa noite. Minha segunda vez aqui, e sendo a primeira reunião do ano, me enche demais de alegria. Eu praticamente nasci no centro espírita. Faltou a minha mãe dar à luz dentro do centro. E ao longo dos anos, à medida que enfrentei algumas das provações e dificuldades do caminho até aqui, compreendi por que a necessidade de ter reencarnado espírita. Simplesmente porque não teria dado conta de outro modo, sem o esclarecimento que recebi do Evangelho segundo o Espiritismo. E a leitura hoje me falou de 3 palavras importantes demais, a meu ver: reconciliação com Deus, caminho e orientação. Ora, só precisa reconciliar aquele que teve desavença. E na figura do filho pródigo da parábola, nós entendemos o que é essa desavença com Deus. Não é uma desavença no sentido de fazer inimizade, embora alguns espíritos muito perversos se declarem verdadeiros demônios e adversários de Deus, mas estão iludidos. O Espiritismo nos ensina que não são, estão apenas iludidos. E o filho pródigo, quando ele estava em sofrimento, já havia gastado toda a fortuna entregue a ele por seu pai, estava no chiqueiro alimentando os porcos. E a Escritura nos diz o seguinte, veja como essa palavra é forte: não lhe era dado nem mesmo comer daquilo que os porcos comiam. Nem isso ele podia comer. Provavelmente ele deveria alimentar esses porcos o dia todo, e ao final do dia lhe era dada alguma refeição. Após o trabalho, depois de ter enfrentado a faina, a fome, o cansaço, e a Escritura nos diz que ele tinha fome, ele tinha vontade de comer aquela comida imunda, servida aos porcos, e não lhe era dado comer. O espírito que está necessitado de reconciliação com Deus é o filho pródigo. É o filho que se afastou do caminho. O Evangelho hoje falou de caminho, de orientação. E é muito interessante, porque é fácil nós compreendermos quando qualquer um de nós se afastou do caminho. É extremamente fácil. É a tarefa mais fácil que pode se dar ao espírito, é compreender se ele se afastou do caminho ou não. É simples. Quando nós vamos ao Salmo, famoso Salmo, se não me engano, o 23, ele nos diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e segue o Salmo, né? E ele fala: guia-me mansamente a águas tranquilas pelas veredas da sua justiça. É tranquila a água na qual Deus nos guia. E Ele nos guia de forma mansa, quer dizer, serena. Então, se eu passo por fases difíceis do caminho, se eu passo por dias, meses, anos de tormenta, eu me afastei do caminho, não é a vereda da justiça. Então, eu passo as minhas provações, eu sei que vocês, meus amigos, passam de vocês, e se algum dia passa pela cabeça de vocês
Mas cadê as minhas veredas? Que eu não vejo. Cadê o guia tranquilo? Que eu não tenho visto do meu lado. Tem até um desses vídeos muito repetidos aí, Instagram, TikTok, que aparece uma mulher, e as pessoas replicam, né? Põem outra imagem e usam o mesmo som. Aí aparece uma voz de uma mulher sabendo assim: eu quero é saber que dia que vai chegar os dias de glória. Porque os de batalha, olha, desde que eu nasci. E é engraçado isso. Mas o espírita tem a condição de compreender que estar em batalha no caminho é uma coisa, todos estaremos. Daquele que se apresenta na rede social como mais feliz e bem-sucedido, até aquele que é o pária da sociedade. Todos, no contínuo, vão enfrentar dias de batalha. Porém, alguns deles vão gozar de uma paz imorredoura. Vão gozar de uma segurança inabalável. Forte isso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, veja que não é só bem compreendido. É sobretudo bem sentido. É um verdadeiro preservativo da loucura e promove a fé inabalável para a criatura na jornada. É a vereda da justiça em que Deus nos guia em águas tranquilas. É quando nós compreendemos o ensinamento doutrinário e, sobretudo, o sentimos. Porque, olha, amigos, o que o Espiritismo nos ensina sobre essa vida aqui, essa passagem nossa? 4 coisas só. Quem compreender essas 4 coisas, entendeu praticamente o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro, sabe tudo. Só diz 4 coisas, maravilhosas coisas. Não são pequenas, são maravilhosas, mas são só 4. O Evangelho só nos diz 4 coisas. O Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, múltiplas reencarnações para evoluir. Não dá tempo em uma só. Não há como. Isso não é possível. Aprender tudo quanto precisamos para andar no caminho de Deus, na vereda da justiça, numa reencarnação só não é possível. A segunda coisa que ele nos diz é que através do conhecimento, dos estudos, nós nos qualificamos para compreender. Porque sofremos, de onde viemos, para onde vamos, como chegamos lá. Tem que ter conhecimento. Os nossos admiráveis irmãos católicos e evangélicos conhecem a Bíblia de cor e salteado. Não estou dizendo para ninguém conhecer o livro dos Espíritos de cor e salteado. Mas só estou chamando atenção a isso. Por que nós que temos o Espiritismo não o conhecemos profundamente, com profundidade? Temos uma joia rara embrulhada em jornal, como nos dizia Chico. Terceira coisa que o Espiritismo nos ensina. Tem de ser aqui sincero, tem que ser sentido. A minha oração tem que ser sentida, ela não pode ser da boca para fora. Ela tem que ser verdadeira. Não precisa de forma A ou B, mas ela tem que ser profundamente sentida para tocar o coração de Jesus. Para abrir as portas do céu e fazer com que ela seja ouvida. E por último, a quarta coisa e última que o Evangelho nos fala. Tem que doar. Ixi, aí é bem diferente das outras religiões, hein? Tem que doar. E não é doar seu dinheiro para a casa espírita, não. Pode e deve, viu?
Mas não é essa doação da qual o Evangelho fala. Tem que doar gentileza no caminho para quem convive comigo. Tenho que doar perdão para os ingratos. Tenho que doar o meu tempo para o necessitado. Tenho que doar da minha inteligência para o que não conhece, a fim de que ele aprenda. Tem de doar. Feito isso, nós andamos na vereda da justiça divina e o caminhar é suave. É sem provações? Não. Livre de enfermidades na família? Não. Livre de prejuízos financeiros? Não. Você vai ter sempre, sempre, sempre paz e prosperidade material no caminho? Também não. Agora, nós podemos obter no caminho da vida os recursos e as condições necessárias e suficientes para quê? Para realizar os meus sonhos no mundo? Não. Para realizar os sonhos que Jesus tinha para mim quando me mandou para cá. E essa é a chave. É por isso que nós passamos fases difíceis, chorosas, dolorosas, ansiedade, pânico, depressão e todos os outros distúrbios mentais, hoje conhecidos e classificados, que não eram conhecidos e classificados naquela época, eis porque na passagem do Evangelho que citei há pouco, diz assim: o Espiritismo bem compreendido e bem sentido é um verdadeiro preservativo da loucura. Se fosse para escrever hoje, ele ia dizer: é uma profilaxia contra todo transtorno mental e emocional. É uma profilaxia para a doença psicossomática. Amigos, mais de 2 décadas no trabalho e na lida com as questões da saúde pública, popular e até particular, me fizeram adquirir uma grande, uma robusta certeza. A maior parte das nossas enfermidades tem origem psicossomática, ou seja, se deve a desajustes do pensamento. E aí concorda com o Espiritismo. O que nos diz Emmanuel lá no livro Pensamento e Vida, primeira frase de todas? O pensamento é o espelho da vida em toda parte. Ora, se o pensamento é o espelho da vida, o meu pensamento está mostrando para mim mesmo a minha vida, não é a do outro, não. Ele está mostrando a minha vida. Então, quando o meu pensamento identifica nos meus vizinhos pessoas intratáveis, detestáveis, e ele está me mostrando. Se o meu pensamento é claro, ele é capaz de me mostrar lá adiante um objetivo, metas a serem ultrapassadas para chegar a esse objetivo, modos de contornar os obstáculos que haverão pela frente. Se ele é capaz de me mostrar que no momento justo a providência me proverá da ajuda necessária para chegar lá, então o meu pensamento está mostrando a minha vida, ele está mostrando o que eu sou. Mas se eu olho adiante e vejo uma doença que vai piorar, e vejo uma situação de ruína material da qual eu não vou sair, se eu falo que o meu país vai de mal a pior, que ele vai degenerar, que ele vai virar uma porcaria, isso ou aquilo, o pensamento é o espelho da vida, estou falando de mim mesmo.
Não estou falando do meu país, dos outros, do meu vizinho, da minha mãe. Eu falo daquilo que abunda em mim. E sabe o que é o maravilhoso no ensino do Espiritismo? Ele me fala assim, Fábio, eu posso mudar isso a qualquer hora. E essa que é a chave que o Espiritismo coloca na nossa mão, de nos conscientizar de que em mudando o meu pensamento sobre a vida, sobre o mundo, sobre o meu relacionamento com Deus, eu desisto de ficar lá no chiqueiro com os porcos. Eu volto para a casa do Pai. Voltar para a casa do Pai não é desencarnar, não. Tem gente que desencarna, fica em situação pior do que estava ainda. E não é pouco, não, viu? Quem teve a bênção de ter mediunidade 24 horas por dia, sabe disso. A gente anda pelas aí as calçadas, ó. Isso para mim é comum desde criança. Raramente tenho clarividência, mas ouço o gemido dos espíritos por toda parte. Desencarnaram e ficaram por aqui mesmo. O umbral é aqui mesmo, ele está aí no meio da rua. Ele pode ser lá no Morro da Serrinha, pode ser lá dentro de um parque da cidade bonito. Uma vez eu caminhava no Areião, eu falo que lá é o meu segundo lar. Aí comecei a escutar um gemido lá no meio da mata. Eu falei, eita lasqueira, nem na hora da minha caminhada tem sossego. E eu falo, pois não, o que está doendo? Eu estou prisioneiro aqui, você não está vendo? Me disseram que você faz orações para os prisioneiros. Estava esperando você passar aqui. Então caminhar e fazer oração, né? Quem sou eu para libertar prisioneiro? Mas o Evangelho fala que eu sou eu, você, ela, ele, todos. O Evangelho fala que nós fomos enviados à casa espírita para aprendermos como fazer a oração libertadora, porque a oração do espírita não é melhor nem pior do que de nenhum outro, mas tem uma diferença. Nós sabendo que os espíritos sofredores desencarnados estão por aí mesmo, ladeando, ombreando conosco no dia a dia, e até dentro dos lares, nós sabemos disso, podemos fazer a oração socorredora da libertação, e incrível, amigos, experiências extraordinárias que eu teria para contar para vocês. Lares que estavam destruídos pela enfermidade mental foram restaurados com o poder da oração libertadora, com o poder da doutrinação do espírito sofredor. Carreiras que estavam destruídas de profissionais brilhantes que de repente entraram em degradação e perderam tudo. O nome, a fama, os bens, a indústria, o consultório, o cargo, perderam tudo. Carreiras destruídas e depois foram restauradas pela oração libertadora. Para libertar quem? O espírito sofredor. Está junto àquele ser enfermo, doente físico ou mental, e por estar junto, sugando o fluido vital para se alimentar dele, porque ele na sua ilusão ainda acredita que precisa daquilo, e aí enfraquece, perturba, desanima, desorienta. E nós aprendemos no Espiritismo que, ao conhecermos isso e fazermos a oração libertadora do encarnado e do desencarnado, nós libertamos o nosso próprio lar. Eu liberto a minha própria carreira. Quantos nós fizemos a orientação, pessoas que estavam com a carreira travada?
Eu não consigo emprego, doutor. Não dá certo, nada anda para mim, nada desenvolve. Eu vou de mal a pior. Será que eu tenho que sair desse país? Aí entra no processo de esclarecimento do espiritismo bem conduzido, 2 anos está lá a pessoa. Eu sou filho de Deus. Muito querido. Eu sou um testemunho de renovação da carreira na vida. Hoje eu sou alegre, eu só falo do bem, eu só falo do otimismo. Eu desenvolvi na carreira e hoje eu ajudo outros a desenvolver. Uma das nossas orientadas sumiu, desapareceu de repente e nos causou preocupação. Aí um dia um dos guias do trabalho espírita falou, calma, ela vai voltar, vocês vão ter uma surpresa. 2 anos depois volta ela. Amigos, vim aqui para contar uma coisa para vocês. Tive uma oportunidade de trabalho muito boa em Tumbiara. Montei uma confecção lá. Ensinei 11 costureiras a costurar e ensinei para elas essa tal sabedoria do caminho que vocês me ensinaram aqui. E hoje nós temos um grupo de estudo debaixo do pé de manga e somos um sucesso. E nós não damos conta de produzir tudo que nos é encomendado. E era uma pessoa mentalmente enferma, desorientada, desanimada. E mentalmente enfermo, logicamente, é enfermo do corpo também. Enfermidade do corpo sempre acompanha enfermidade mental. Não tem nenhuma. Não existe nenhuma enfermidade do corpo físico que não é acompanhada ou precedida de uma enfermidade mental. E o Espiritismo, amigos, ele é uma ferramenta de tal maneira poderosa para nos esclarecer, que se nós dedicarmos o nosso tempo para estudá-lo, quem gosta de ler, lê, quem não gosta de ler, gosta mais de ouvir, coloca esse aparelho que é muito usado para fazer fofoca, coloca ele para tocar a aula, o ensinamento, enquanto está fazendo outra coisa, vai ouvir as palestras edificantes, vai se orientar, modifica o pensamento, tem que modificar. Quer curar seu corpo físico? O tratamento no médico vai te ajudar? Vai, tem que fazer. O tratamento espiritual na casa espírita vai ajudar? Vai. Mas tem de mudar o pensamento. Por que eu tenho que falar que nada dá certo para mim, se eu sou filho de Deus? Ora, larga o chiqueiro, meu irmão, volta para a casa do Pai. Isso é uma mudança interior. Tem gente até hoje achando que teve mesmo um rapaz que estava lá no chiqueiro, teve que sair andando, não sei quantos. É uma metáfora para falar de um percurso que é interior, uma mudança íntima, de alguém que se afastou de Deus e precisou se reconciliar. E reconciliar com Deus, meus amigos, não é um hábito exterior. Nós respeitamos, louvamos as pessoas, os nossos irmãos que vão todos os anos na Basílica do Divino Pai Eterno, andando para fazer reconciliação com Deus. E se for sincero, funciona. Se for de coração, funciona. E muito. Mas se for só uma caminhada de pernas, não vai. E não sou eu que estou falando, não. O padre, diretor lá da Basílica, fala isso também. Eu já andei fazendo umas conversas com ele pela internet, localizei ele, puxei conversa lá, achei que ele não responderia, respondeu. Falei, ô padre, é o seguinte, eu não sou católico, não posso conversar algumas coisas com você. Ele falou, claro, meu filho, me explica melhor esse negócio aí de
fazer a romaria, ir aí para a Trindade, fazer uma promessa, paga a promessa e recebe a graça. É assim? Ele, não, você está muito mal informado. Não é assim não, meu filho. Tem que ter uma mudança interior. Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Eu falei, padre, como é que entrega a vida para Jesus, segundo a igreja de vocês aí? Ele falou, filho, isso aí é uma coisa óbvia, você não entendeu ainda? Entregar a vida para Jesus é você aceitar que está aqui neste mundo, nesta vida, neste tempo, para realizar o plano de Deus para você, e não o plano seu, não é o seu projeto. Não vai funcionar. Se o seu projeto não é o projeto de Deus, por quê? Porque não era o que foi combinado, não vai funcionar. Houve um desvio do caminho, tem compromisso. Quem leu aí as obras de André Luiz sabe o trabalho enorme que nós damos para a espiritualidade, para nos providenciar uma reencarnação planejada, com os recursos e oportunidades otimizados para cumprir o nosso papel como espírita, como cristão. Trabalho enorme, são centenas, são milhares de companheiros espirituais que trabalham muito, décadas, até séculos, preparando para nós isso, ajeitando a situação, criando condições, fazendo reconciliação, buscando para nós o perdão dos que nós ofendemos, providenciando cura espiritual para aqueles que nos odeiam. E aí depois a gente chega e quer mudar o plano. Não tem como. Isso não é possível. Quer dizer, possível é, nós mudamos, desviamos na rota. Mas aí o que acontece? Nós deixamos de andar em águas tranquilas, nas veredas da justiça criado por Deus. É aí, nesse momento, por ter desviado da rota, que eu tenho angústia crônica, ansiedade crônica, depressões, pânico, bipolaridade, tiques, neuroses diversas. Só o capítulo de neuroses do livro lá da Organização Mundial da Saúde, que cataloga as doenças conhecidas, tem um sublivro lá, que é da doença mental. Esse sublivro, só o capítulo da neurose conta 108 diagnósticos diferentes de distúrbio mental muito prevalecente, só no conjunto das neuroses. E por que isso está acontecendo? Porque essa época de tanto distúrbio mental, de tanta desagregação do lar, da sociedade, de tanto sofrimento no campo mental, emocional, transição planetária. A energia do planeta está sendo alterada. Transição planetária não é só pegar com carinho os nossos irmãos rebeldes que se recusam a evoluir, colocar numa aeronave confortável, agradável, transportá-los e reencarnar em outros planetas. Não é só isso. O próprio campo de energia do planeta está sendo modificado, preparado, para que haja energias mais sutis, mais purificadas, em um nível mais elevado, em uma quantidade, digamos assim, mais elevada do que as energias brutas, pesadas. E aí, quando nós atrasados, nos recusamos a elevar o padrão mental para sintonizar com a massa maior de energia elevada, produzida e disponibilizada para nós, entramos em desequilíbrio.
Amigos, o centro espírita é uma grande escola das almas. E ele tem que bater muito nessa tecla. Bate, eu já sei que bate. Pelo clima espiritual maravilhoso que eu sinto quando chego nessa casa, eu percebo que batem nessa tecla. Tem que mudar o pensamento. Você quer ter uma condição material melhor na sua vida? Financeiro, estou falando de dinheiro, profissão, cargo. Pode querer. Deve. Agora isso passa por mudar o pensamento. Por tornar-se alguém mais agradável, mais positivo, mais colaborador, mais paciente, mais qualificado. Se quer ter uma saúde física melhor, pode e deve querer. Para isso tem que fazer o quê? O tratamento do médico, as dietas necessárias, tem que retirar os elementos que adoecem. Essa semana um médico antipático me mandou parar de comer a metade das coisas que eu gosto. Que chato. O homem chato aquele. Enjoado. Mas um abençoado eu vou ter de fazer. É isso, ou continuar doente e piorar, ficar cada dia pior. Tem de fazer o que é necessário para se adaptar a um novo padrão de energia que vai ser estabelecido no nosso planeta, quer eu queira ou não. E aí aqueles rebeldes, atrasados, que não aceitam e não se esforçam para se adaptar a um novo padrão de energia elevado, vão adoecer mentalmente. É muito raro um lar, uma família, que não tem entes queridos com distúrbios mentais. Na minha família está assim, ó. Quase todos receberam a bênção do conhecimento do Espiritismo. Pouquíssimos aceitam. E dos que dizem aceitar, pouquíssimos estão disponíveis para mudar o pensamento. A criatura está lá sofrendo, você vai ao lar dela fazer o evangelho no lar junto. Termina a leitura, você pergunta, e então fulano, o que você achou disso que foi lido? Para falar a verdade, eu não prestei muita atenção não, nem sei do que você estava falando. Nossa, aí é difícil, hein? Lacan, emérito discípulo do mestre Sigmund Freud, um dos mais polêmicos discípulos, nos deixou o legado de um ensinamento que para mim é basilar na minha vida. Ele diz assim, ele falou do terapeuta, mas isso vale para o mestre também, isso vale para o pai, para o tutor, para o orientador. Lacan diz assim, eu posso dar tudo para o meu paciente, exceto uma coisa, o desejo verdadeiro de se curar. Isso eu não consigo dar. O pai pode dar tudo para os seus filhos, inclusive esse Pai Deus também. Se vê Deus na sua infinita onipotência, ele se abstém de colocar no meu coração o desejo de evoluir. Não coloca? É escolha, eu tenho que querer sair do chiqueiro para voltar para a casa dele. E o dia que eu escolher, sei lá quando for, ele me recebe com festa. É impressionante essa parábola, amigos. O pai estava lá, esperando, ansioso. Ele podia mandar seus servos ir lá atrás do filho, saber como estava,
e trazer ele de volta, mas não fez. Ele aguardou. Então eu vou encerrar com essa mensagem final, amigos, que é a primeira do ano aqui, nessa casa espírita maravilhosa, e dizer assim: você quer andar pelas veredas da justiça de Deus? Quer ser guiado por Jesus por águas tranquilas? O Salmo diz: o meu cálice transborda. Você quer que o seu cálice transborde? Você tem que sair do chiqueiro e voltar para a casa do Pai. Assim seja. Pois é. Lições não faltam para nós, né? Entendimento não falta. Nós muitas vezes não queremos voltar para a casa do Pai, né? A gente pensa que voltar para a casa do Pai é morrer. Engano, né? É o estado de espírito que o nosso irmão falou aqui nessa noite de hoje. O estado de espírito. Pode ser bom e pode ser ruim de acordo com o que nós conduzimos. Por isso, então, é reflexão muito importante. Eu mesmo vou chegar em casa e vou ler essa parábola de novo. Porque ela tem uma sabedoria enorme para nós. Tem uma sabedoria enorme. Aliás, sabedoria dos textos sagrados, né? Dos textos sagrados. Retrata a nossa vida. O dia que ele pensou, interessante, né? O dia que ele pensou assim, mas escuta, na casa do meu pai eu tinha tudo. Agora aqui eu não posso nem comer a comida dos porcos, nem esta lavagem aqui eu não posso comer. Que situação que eu estou? Então eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então na nossa vida muitas vezes a gente carrega isso. Então nós queremos agora agradecer ao nosso irmão Alain por estar aqui conosco nesta noite. Nesta primeira noite do ano, nos alertando a respeito disso. Quantos de nós estamos desesperados por causa da minha vida? Ele falou aqui, minha vida nada dá certo. Que situação difícil. A gente vai ali na rua, a coisa está difícil. Vai dentro de casa, está difícil. Vai na casa do outro, está pior. No outro é doença, no outro é aquilo. O que é que nós estamos enxergando? Muito, muito importante o que ele falou sobre o pensamento. Vamos refletir com o nosso travesseiro, né? Que é muito, muito bom. O travesseiro fala as coisas para a gente, né? Também. Então, e agora nós vamos passar ao pedido do passe, agradecendo que Jesus possa abençoar o nosso amigo aqui, que trouxe essa mensagem maravilhosa para nós. Então vem a hora do passe. Por que tem a palestra antes do passe? O nosso amigo falou ali, para a gente mudar o pensamento, né? Porque a gente reflete nas coisas sérias da vida, e aí os benfeitores vêm e faz aquela parte que nós precisamos. Retira a doença, nos dá energia, nos dá força. Que Jesus nos abençoe. Então, meus irmãos, todos nós reunidos no nosso pensamento, sentindo no nosso coração e na nossa mente tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que passamos. Lembremos do nosso Mestre Jesus, que trouxe tanto, que ensinou tanto e que continua trazendo. Deposita nas mãos deles tudo isso que você guarda no coração, tudo isso que temos de necessidade, e confiemos na tua vontade, no teu amor, mas também façamos a nossa parte. Melhoremos o nosso pensamento, as nossas atitudes,
cuidando dos nossos sentimentos, cuidando de tudo aquilo que recebemos, toda ofensa, toda injúria, todo carinho, tudo aquilo que recebemos, que saibamos como colocar dentro do nosso coração, deixando assim que nossas atitudes sejam melhores. Mestre Jesus, que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.